Olá pessoal, passo aí para a gente conversar sobre mais uma dúvida que eu tenho recebido muito. A pergunta que eu tenho recebido é a seguinte: meu familiar desencarnou, ele era ateu e agora? Então se mostra aí, né, uma grande preocupação entre esses que os familiares desencarnaram e quando encarnados não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada, não tinha nenhuma direção doutrinária, né? Seja doutrinária ou seja religiosa. Então, o que eu venho dizer para vocês sobre isso? Primeiramente, vocês têm que ter em mente o seguinte, né? Jesus Cristo, quando passou pela Terra, ele não deixou nenhuma religião. E o Espiritismo, ele não é uma religião, ele é uma doutrina que nos ensina sobre o mundo espiritual e sobre o que nós estamos fazendo aqui, ou seja, sobre o Espírito, que é a nossa forma original. Então, o que nós temos que ter em mente sobre isso? Meu ente, meu familiar tão querido desencarnou, era ateu, beleza. Mas como era o comportamento desse seu ente como ser humano encarnado? Porque muitas das vezes, minha gente, nossos entes, né, ou algum familiar, algum amigo desencarna, ele era uma pessoa que não seguia nenhuma religião, nenhuma doutrina, mas, por outro lado, era uma pessoa muito centrada naquilo que fazia, de um coração muito grande, muitas vezes ali trabalhando até mesmo na caridade e na beneficência, né? Ou seja, estendendo a mão para muitos. Então, no que tange ao Espiritismo em si, qual que é o papel do Espiritismo, né? Então, a finalidade do Espiritismo em si é pegar o indivíduo e ajudá-lo no crescimento moral e espiritual. Porém, existem muitas pessoas que não estão no Espiritismo, não estão em nenhuma religião e ainda assim têm uma conduta muito mais louvável de quem está ali, então, inserida no meio religioso ou em algum meio doutrinário. Então, a gente tem que fazer essas considerações. Então, eu preciso saber, né? O meu ente desencarnou, mas ele era uma pessoa extremamente, né, caridosa, ele era uma pessoa que não prejudicava ninguém, né, era uma pessoa que sempre que podia estendia as mãos, era uma pessoa que não infringia, né, os princípios morais nos quais uma sociedade no todo se acredita, né? Então, a gente tem que se ater para esses fatos, porque muitas das vezes tem uma pessoa dentro da igreja e fazendo tudo errado. Tem uma pessoa dentro da doutrina e fazendo tudo errado, estando ali por pura e simples vaidade. Então nós temos que nos ater a esse fato, porque muitas das vezes tem ateu socorrido e amparado e tem religioso sem socorro. Muitas das vezes tem ateu socorrido e amparado e também tem essas pessoas que estão dentro das religiões, da doutrina espírita, lá nas zonas umbralinas. Então, tudo depende de um contexto. Por quê? Porque a religião e a doutrina não salva ninguém. O que vai fazer a diferença para a gente quando nós desencarnarmos são as nossas boas e más ações. Tá bom? Então, pensem nisso, né? A pessoa que já tem aí uma moral formada, né? E uma determinada inteligência espiritual, uma educação espiritual e trabalha para o bem do todo, ele não precisa nem do espiritismo, muito menos de nenhuma religião, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, espero ter sanado mais essa dúvida. Tchau!